Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o que está sendo disputado no Sudão, mais uma vez, me parece dizer respeito a grupos que estão ligados, de um lado à OTAN, de um lado a Israel, de um lado a interesses britânicos, e de outro lado, grupos que estariam propensos a uma aproximação com os chineses. Eu diria com os chineses de um modo geral, tá? Porque a gente poderia dizer, uma ligação, tem gente aí já no chat dizendo que o grupo Wagner poderia estar também operando no Sudão. Há informações difusas nesse sentido, tá? Mas eu não quero repercutir sem ter absoluta certeza do compromisso, né, que a gente tem. Bernardo, obrigado pelo superchat. Do compromisso que a gente tem com vocês de trazer uma informação extremamente qualificada e confirmada. Não posso trabalhar com especulação, tá? O que está acontecendo no Sudão, gente, para simplificar, é a disputa que está acontecendo na Ucrânia, é a disputa que pode acontecer em Taiwan, é a disputa com algumas nuances diferentes, naturalmente, porque eu sempre falo que a China é efetivamente o grande adversário dos Estados Unidos, ao contrário do que se apregou, sim, se a Rússia é uma potência militar inconteste, por outro lado, ela não é uma potência econômica. Então, a grande disputa que existe no mundo hoje é pela hegemonia e pelo controle dos fluxos econômicos e das rotas comerciais. Então, a disputa é entre China e Estados Unidos, a disputa não é entre Rússia e Estados Unidos. É entre Rússia e Estados Unidos também, sob o ponto de vista militar na Ucrânia, mas eu diria que talvez ela seja menos importante, menos relevante, se nós considerarmos que o grande player, adversário dos Estados Unidos, da OTAN e, por que não dizer, talvez da Grã-Bretanha, majoritariamente a grande aliança, onde não há dissenso, é entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, em relação aos fluxos financeiros. Não dá para colocar, Gesamari, bom dia, bom sábado, obrigado pelo superchat. Não dá para colocar a França no mesmo pacote, se bem que você pode colocar a Alemanha, a Itália e o Japão como países ocupados numa realidade pós-Segunda Guerra. Você não pode colocar a União Europeia como um todo, a França, a Hungria, a Croácia, como países completamente alinhados com os Estados Unidos. Seria uma leviandade, uma falta de conhecimento histórico, uma falta de conhecimento material a respeito do que está acontecendo. Muitas imagens de bombardeios aqui com uso, inclusive, de helicópteros pela Força Aérea do Sudão. Mas, reitero, um jornalista francês me traz a seguinte informação nesse momento em tempo real, e recebo aqui pelo aplicativo. Ele diz o seguinte: Rogério, a posição atual, segundo informações que obtive agora há pouco em Khartoum, dá conta que o grupo da Força de Reação Rápida já teria tomado posições, inclusive, junto à televisão estatal sudanesa, próximo à residência de lideranças militares das Forças Armadas, do Palácio Presidencial e também em acampamentos importantes das Forças Armadas na periferia de Khartoum. Ele diz aqui que um comunicado do Exército dá conta de que eles não teriam entrado com força total no combate e que poderiam fazê-lo nas próximas horas se essa situação favorável à Força de Reação Rápida for mantida. Os pronunciamentos da liderança da Força de Reação Rápida, aqui eu faço alguns pequenos cortes, a bem da verdade, inclusive para não identificar minha fonte, eu acho que é uma questão prioritária, ética, né, fundamentalmente, mas ele diz o seguinte, que os pronunciamentos da Força de Reação Rápida, eles estariam sendo todos eles feitos no sentido de que é necessário restabelecer a soberania do Sudão e que o Sudão não pode ser um protetorado de Israel nem do Egito, tá? E começam, na realidade, grupos que participaram da deposição do Omar Bashir nas Forças de Reação Rápida, começam a fazer uma crítica ao atual governo, dizendo que se fosse para depor o Omar al-Bashir hoje, que eles não fariam, na medida em que há, segundo eles, uma enorme intervenção de interesses estrangeiros. Vocês sabem que o Porto Sudão foi negociado com os russos, há uma negociação com os chineses, depois entre idas e vindas, é o Mar Vermelho, gente. É o Mar Vermelho. Quer dizer, é um ponto importantíssimo. Quando nós tínhamos aí o conflito no Iêmen muito mais forte, muito mais pesado, a gente tinha toda uma necessidade aí de controle do Mar Vermelho em relação, inclusive, a fluxo de armas. O Sudão, que sempre teve uma postura muito próxima, inclusive no período do Bashir, do pan-arabismo, e que foi vitimado aí pelo processo de sucessão em relação ao Sudão do Sul, que muita gente diz na região que é um bairro de Londres, né, que o Sudão do Sul é um bairro de Londres, petróleo, gás, minério, enfim, além da secessão do Sudão, que é um espaço ainda muito grande em termos de território, em termos geográficos, se nós compararmos com a maioria dos países da África.
mesmo com a secessão do Sudão do Sul. Agora, o governo do Omar al-Bashir é um governo que a maior parte do tempo teve uma característica de adesão ao pan-arabismo. Tá? Você tem diversas outras etnias no Sudão, mas mais ao norte, mais próximo da fronteira com o Egito, você tem um componente árabe muito forte. Então, esse grupo da Força de Reação Rápida participou, junto com as Forças Armadas, da deposição do Bashir. Mas esse grupo não gosta do quadro que vê hoje, que diz que é um quadro absolutamente pendente, aí, segundo eles dizem, aos interesses de Israel, e também criticam a questão do Egito, que também grupos egípcios, que eles julgam serem majoritariamente pró-israelenses, estariam à frente do governo. Para corroborar essa crítica, eles dizem que muitos representantes oficiais do governo de Israel estiveram no Sudão nos últimos tempos. E o pessoal da Força de Reação Rápida estaria nesse momento, e se isso for verdade, nós temos aí um componente importantíssimo em desenvolvimento na manhã desse sábado, 11h46, horário de Brasília, eu estou aqui em São Paulo, acontecendo também no norte da África. Né? Por quê? Porque se nós tivermos a alçada do RSF, da Força de Reação Rápida, sigla em inglês, ao poder no Sudão, nós vamos ter uma deposição de um governo simpático ao interesse do Ocidente. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? Nós, nesse contexto, teríamos mais uma janela para que, geograficamente, com uma grande reserva de profundidade, nós tivéssemos um outro sentido de oposição a Israel e, eu diria, aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, que tem importante papel na região, eu diria principalmente os britânicos. Em relação, tanto que o Sudão do Sul é considerado como um bairro de Londres em função das companhias mineradoras e petrolíferas britânicas ali estabelecidas. Tá? Não contentes com a divisão do Sudão entre Sudão e Sudão do Sul, grupos que procuram a desestabilização do Sudão não apenas trabalharam, corroboraram no sentido de depor o Omar Bashir, como ele foi condenado no Tribunal Penal Internacional e tudo mais, alguns de vocês devem ter acompanhado, né, como Milosevic, como os filhos do Gaddafi, como, enfim, toda essa gama aí de persecução penal em relação a determinadas lideranças que são bastante conhecidas, né? É um dado 0 e V0. Pois bem, mas eles continuam tentando trabalhar para outras secessões dentro do Sudão, também nas regiões de Darfur, e utilizando de quê? Das diferenças religiosas, das diferenças étnicas, porque, como eu disse, o Sudão mais ao norte é um país que tem um componente árabe muito forte, mas ele mais ao centro e ao sul, mais ao centro-sul, eu diria, tem um componente de diversas etnias que, inclusive, estão em outros países da África subsaariana, mais para baixo ali, tá? Então, é uma coisa que é utilizada, sempre utilizada, componente da divisão étnica, da divisão religiosa, componente ali que é muitas vezes utilizado para conflagrar países. Se a força de reação rápida prevalece, é mais uma derrota para o Ocidente. E a informação que esse jornalista que conhece o Sudão, já esteve lá muitas vezes, tem muitas pessoas com as quais ele se relaciona, eu não tenho, tá? Ao contrário de pessoas que dizem, mas eu tenho lá um amigo, eu conheci, eu fui para lá e tal. Não conheço o Sudão, nunca fui para o Sudão. Tá? Não tenho amigos no Sudão, mas eu tenho fonte de informação que eu julgo bastante sólida e me parece bastante oportuna a consideração que ele faz, aí sem fazer juízo de valor, mas se o RSF vence o exército sudanês, você vai ter uma guinada do Sudão para longe da esfera de influência